Fala aí galera, eu sou o T e surge um novo meta, o Tier 0 oculto. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês rapidinho aqui, pra gente passar por cima, porque tá rolando nesse fim de semana os continentais, né? Tá rolando o continental da América do Norte. Ontem teve os playoffs, por exemplo, que eu trouxe vídeo aqui no canal mostrando pra vocês mais ou menos como que foi a disparidade, né? O uso de Fiendsmith no formato e basicamente tem Fiendsmith pra todo lado. Fiendsmith é o Tier 0, seja com Snake Eye, principalmente com Yubel também, não tem jeito. Porém, dentre eles tem um herói que mostrou o Tier 0 oculto e a coitadolândia vai à loucura se você entra no grupo da Nexus. Só o que tem são coisas relacionadas a... Porque teve uma partida streamada disputada entre um Fiendsmith Snake Eye incontestável, Tier 0, irretocável, contra simplesmente um Giga Shed jogando de Ancient Golem, que esmirilhou completamente esse Snake Eye. Então esse é o Tier 0? Esse é o Tier 0? Pois é, meus amigos, foi bem legal, foi interessante. E eu tava esperando acabar o torneio pra ver se eu ia achar alguma coisa sobre. No final das contas, pelo rebuliço que foi feito, eu achei que o cara tinha topado ou algo do tipo. Ele foi pro segundo dia, né? O que é bem... O que já faz jus, né? É interessante. O ir pro segundo dia, pra quem não tá ligado, você faz uma quantidade de vitórias no primeiro dia, tendo chance de topar ainda no segundo. Não significa necessariamente que você topou algo do tipo, mas você tem chance. É claro que no segundo dia você pode ir lá jogar, mesmo que você tenha perdido todas as partidas do primeiro dia. Nada te impede de jogar o segundo dia, mas convenhamos que com chances reais você vai pro dia 2 tendo chances, e esse cara foi usando o Ancient Golem, né? É claro que não é nada demais de mudança no competitivo ou algo do tipo, mas foi um ponto bem engraçado e interessante, e eu quero debater um pouquinho e mostrar um pouco pra vocês do que se trata o incrível deck de Ancient Gear, caso você não esteja ligado no que rolou. Muito bem, então aqui tem o deck, né? Já saiu o profile do nosso herói e sim, essa é a decklist dele. Ele usou incríveis 53 cartas no deck. Essa é a decklist do nosso herói usando o seu deck de Ancient Gear. Como você pode ver, ele não tá nem aí pras convenções do jogo, ele não tá nem... Hand Trap? Eu tenho que usar Hand Trap no meu deck? Foda-se, meu irmão. O meu deck é Ancient Gear e vapo. Essa é a decklist do nosso amigo. Então, vamos tentar entender rapidinho aqui do que se trata o deck de Ancient Gear e entender um pouco da decklist do nosso herói nacional, né? Bom, o cara claramente escolheu usar uma abordagem de board breakers, né? O deck de Ancient Gear, ele tem essa dinâmica de ser um deck agressivo por causa da existência da Ancient Gear Fusion e também desse carinha aqui, que é um monstro que pede 4 Ancient Gear monstros de material, ele tem 4.500 de ataque, 3.000 de defesa e ele pode bater todos os monstros do oponente, ele é inafetado por efeito de Spell Traps, mas a grande estrela do show é essa carta aqui. E é bem engraçado, porque esse deck é a clara exibição de como provocar um AVC no seu oponente. O cara simplesmente teve um AVC induzido. E é só uma dinâmica legal de você entender que, sim, você pode pegar um deck que não tá exatamente na camada de cima do metagame, mas em contextos específicos, principalmente se ele for muito desconhecido, você pode sentir a vantagem. O cara não topou, mas é uma boa exibição do que pode acontecer quando você usa um deck que você consegue explorar bem ele e ele tem, de fato, coisas interessantes para ser usadas naquele contexto, naquele formato, naquele momento. Pro torneio seguinte já não serve porque todo mundo já tá ligado. Mas enquanto ninguém conhece, só você, e ao mesmo tempo você conhece o deck de todo mundo que tá no meta, cara, dá pra tirar sim uma vantagem, tá ligado? Então o deck de Ancient Gear consiste em você conseguir fazer esse monstro e bater. Basicamente, como você pode ver, a abordagem do nosso amigo não tem Hand Trap, tem cartas Hard Second e no mais são cartas de Ancient Gear, ele tá vivendo o sonho. Bom, a gente usa algumas cartas aqui, no caso o Ancient Gear Wyvern, né, que se ele é normal Special invocado, você pode adicionar um Ancient Gear monstro deck pra tua mão, e aí tem alguns monstros que locam que você não pode setar cartas, justamente porque o objetivo do deck é ser agressivo, e ser agressivo significa que você não vai setar cartas. E além disso, quando ele ataca, o cara não pode ativar Spell Trap dentro da batalha ou algo do tipo. Esse aqui é o starter. Outro monstro que você usa o Tree Off é o Tanker, que se ele é normal special invocado, você vai poder invocar o Ancient Gear da tua mão, ignorando as condições de summon, e ele tem um efeito no cemitério, né, que você pode escolher um face-up card que você controla destruir, e aí pelo resto do turno, todos os monstros que você controla que são Ancient Gear ou que menciono, ganha 600 de ataque. Outra parada também da dinâmica do deck é que muito gira em torno de você ficar estourando as próprias cartas face-up, para poder construir a tua jogada, e obviamente tem que ter cartas que trigam o efeito dessa forma, quando são destruídas, ou então cartas no cemitério que você bane para fazer efeito, e basicamente todas as cartas são assim, incluindo as cartas de Spell Traps que o deck tem, que são todas contínuas e todas elas têm uma dinâmica de estourar cartas para fazer alguma coisa, ou então trigger quando são destruídas, ou então banho do cemitério pra fazer alguma coisa. Então é bem amarradinho até no final das contas, tá? Outro monstrinho que você tem aqui de Tree Off é o Gear Frame, que você pode descartar uma carta pra adicionar o Ancient Gear Golem, que é o Vanilla, né, que é esse cara aqui, o bicho original, ou uma Spell Trap que especifique ele no texto. Esses são os principais monstros, starter e tal. Outro monstro que é bem interessante é esse cara aqui, o Commander, porque ele diz que você pode mandar o Ancient Gear Golem da tua mão, deck ou face up
na Monster Zone pro cemitério e imediatamente depois que o efeito resolve, você faz mais um normal summon de um Ancient Gear. Se você faz normal ou special de um Ancient Gear Golem, você pode special summon um Ancient Gear Golem da mão ou cemitério, ignorando as condições de summon, e além disso, você pode banir essa carta do teu cemitério e coloca um Ancient Gear Continual Spell Trap da tua mão face up no campo. Eu jurava que eu tinha lido do deck, mas é só da mão, ou seja, essa carta nem é tão legal assim, mas ela é usável. Temos aqui também o Dark Golem, né? Esse monstro é bem interessante, ele é tratado como Ancient Gear enquanto tá no campo ou no cemitério, e se ele é normal ou special invocado, você vai poder adicionar até 2 Ancient Gear Cards e ou Gear Town do deck pra tua mão, exceto ele mesmo, e descartar uma carta, e você tem as restrições que o deck tem. Basicamente, os monstros são esses, né? Você tem algum outro monstrinho aqui, esse cara ele pode negar, por exemplo, Spell Trap, né? Se ele estiver no campo, caixa, quando você adiciona ele pega outro Earth Machine, e é por isso que você pode acabar usando isso como extender, você pode usar isso também para ser uma negação do deck, o que é interessante, já que você pode fazer que Seed 4 Merrymaker Sargas existe para isso, para poder buscar o Regulus. Esse cara, você pode banir ele do cemitério para invocar uma máquina que tem ataque e defesa igual, e tem monstros aqui que tem exatamente o mesmo ataque e defesa, ou seja, esse cara aqui, por exemplo, né, tem 3000/3000, e outro monstro que tem engraçado é esse Magical Round, que ele é o one-off, e você... Se ele tá na mão ou cemitério, você pode escolher um face up spell trap que o oponente controla, retorne-o pra mão e se fizer special summon essa carta. É engraçado o uso desse maluco aqui. E por ser Earth Machine ele é buscável. As Spell e Traps que são a estrela do show. A Gear Town diz que ambos os jogadores podem normal summon Ancient Gear com um tributo a menos. Mas além disso, quando essa carta é destruída e mandada pro cemitério, você pode special summon um Ancient Gear monstro da mão, deck ou cemitério. Essa carta é muito boa. E lembra que eu falei da dinâmica de você ficar estourando as cartas face up pra fazer alguma coisa? Pois é, essa carta aqui, o objetivo é você colocar ela no campo só pra destruir ela, e toda vez que ela morre, ela invoca alguém do deck, e isso não é uma vez por turno. Outra carta que é interessante é a Catapulta, que enquanto você não controla monstros, você pode escolher um face up card que você controla, você vai destruir, e se fizer special summon Ancient Gear monstro do deck, ignorando as condições de summon. E no cemitério, né, porque ela é uma das cartas que você pode destruir, você vai poder banir essa carta do teu cemitério, escolher um face up card que você controla, destrua, e se fizer faz summon de um Ancient Gear Token. Pra completar, nós temos a grande estrela do show, que é a Fortress. Essa carta é bem engraçada, porque, olha só, durante o turno que você fez normal ou special summon de um Ancient Gear monstro, qualquer um, seu oponente não pode escolher esses Ancient Gear que você controla com efeitos, e ele não pode ser destruído por efeitos do oponente, e o oponente não pode ativar cartas ou efeitos em resposta à ativação dos teus Ancient Gear cards e efeitos. Basicamente você dá um Brand Lost no oponente, além de não deixar teus bichos sofrerem alvo, nem ser destruído por efeito, a porra toda. E isso somado a um monstro que põe uma pressão gigantesca e bate em todo mundo, mano, isso pode matar os outros assim, tá ligado? Assim. A última carta de engrenagem que temos aqui é a Advance, que quando ela é ativada, você adiciona um Ancient Gear Spell Trap do deck pra tua mão, e uma vez por turno você pode tributar um monstro, comprar uma carta e aplicar esses efeitos. Você vai poder fazer o normal summon de Ancient Gear ou de nível 5 com o maior monstro que mencione sem tributo. Essas são as cartas que você usa no deck, tá ligado? Basicamente aqui não é um apresentando o deck ou algo do tipo, mas é só pra gente poder passar por cima da parada. Uma carta também que é, aí sim, a grande estrela do show, junto com a fusão que tá no extra deck, é a Ancient Gear Fusion. Ela diz que você vai fazer a fusão de um Ancient Gear Fusion monstro do teu extra deck, usando o monstro na mão ao campo como material, ou seja, uma poly comum, mas não estamos mais em 2005 para poder fazer uma poly usando materiais da mão, né? Ela tem um outro efeito que, se você for usar o Ancient Gear Golem, ou seja, o amarelo, né, o amarelo, além disso você vai poder usar os materiais de fusão do teu deck. Então, para fazer esse carinha aqui, você precisa de 4 Ancient Gear monstros. E aí, se você já tem um no campo e você pode controlar esse maluco aqui, por exemplo, ou o Dark, que é esse cara aqui, você vai poder usar os outros 3 materiais do deck e faz esse maluquinho aqui basicamente de graça. E basicamente é isso. É nisso que mora a estratégia do nosso amigo. Basicamente você tá usando um deck que é agressivo indo segundo, que consegue chegar nessa jogada com relativa consistência, né? Cartas do extra deck te ajudam, como por exemplo o Balista, que todo mundo já conhece, que busca qualquer Ancient Gear ou Gear Town e ainda zera o ataque do monstro do oponente, e quando isso acontece, tendo esse maluco que bate em todo mundo e ainda fura a defesa, fica um bagulho louco. A ideia primordial é essa, vou usar umas cartas Go in Second, chegar nessa jogada, torcer pro oponente não conhecer, montar em cima da Fortress, não deixar ele responder porra nenhuma, deixar os teus monstros sendo afetados, e com o Gear Giant bater em todo mundo. Basicamente é a grande estratégia do nosso amigo. Alguns pontos interessantes é o side deck dele, né, que como você pode ver, Hand Trap é o caralho, ele tá usando um Kaijuzinho, ele usa um Pot of Desires, mas ele usa essa carta aqui, que pelo que ele disse no profile é pra usar contra Yubel, contra o Snake Eye também, que diz que nenhum jogador pode Special Summon um monstro com 1000 ou menos de ataque.
Se fode aí, Snake Eye. Além disso, ele usa a Message of Peace, que monstros com 1500 ou mais de ataque não podem declarar ataque. Uma vez por turno durante a stand-by, você paga 100 de vida ou destrói essa carta. Poggers! Bem, então vamos tentar entender algumas nuances do que aconteceu no jogo e como que o nosso amigo simplesmente amassou o Snake Eye e mandou um foda-se pro Tier 0. Bom, aqui nessa partida é o round 7 e como você pode ver, o nosso mano aqui de Ancient Gear, ele tava com 5 vitórias e um empate, né? 0 derrotas, até agora ele tava invicto e chegou no round 7 jogando contra o simplesmente um Fiendsmith Snake Eye. É um daqueles momentos que você para, beleza, irmão, acabou minha sorte aqui. Só que, pra ter chegado até aqui, provavelmente ele já ganhou de outros, tá ligado? O que que aconteceu? Bom, aqui no começo do jogo, é só pra gente poder ver um pouquinho do começo da jogada, né? O nosso mano começou com o Normal Summon Snake Eye Ash. Show de bola. Ele vai fazer aquela jogada que a gente já conhece, né? Pegou o pop na mão, se invoca, pop no campo, efeito busca, você pega o Temple e ele continua a jogada. Aqui chega o momento de diferenciação do formato, né? Ele junta dois monstros pra poder linkar fora, faz a Moon e com a Moon no campo você já consegue interagir, fazer a jogada de Fiendsmith, né? O pop deu efeito, colocou a Snake Jabal Star pra trás. Ela se invoca jogando o monstro pra trás. O Oak deu efeito, trouxe o Flamberg, o que eu acho bem imoral, né? Porque você protege isso aqui de Nibiru. Essa jogada é bem cebosa, inclusive. E a partir daí você tá apto a jogar de Fiendsmith, porque a Moon vai poder virar esse menininho aqui, né? O Requiem. O Requiem dá efeito, tributa, invoca o Fiendsmith do deck. Enfim, você faz a jogada, né? E no final das contas, o nosso amigo tá jogando só contra isso aqui, né? Ele fez a fusão grande de Fiendsmith e como ele tem o Sequential equipado aqui, ele pode negar cartas face-up do oponente pelo link rate do monstro que tá equipado nele, né? Então ele pode negar duas. Princesinha do Amor tá aqui, esse cara pode negar a própria Princesa do Amor, porque senão a IP não consegue ser invocada pelo Flamberg ou pelo campo. Tem a Apollousa que tá pra 3, se não me engano, e tem o Flamberg flutuando aqui. Enfim, basicamente uma jogada de Snake Eye, além das potenciais hand trap que ele tem na mão. Ele tá jogando contra um Snake Eye Fiendsmith que combou e ele não tem hand trap no deck dele. Lembre-se disso. Agora o nosso amigo vai jogar de peito aberto contra o mundo. E ele começou dando o Round, o Magical Round, que é aquele monstro que eu mostrei pra vocês que ele usa 1 no deck em 53 cartas. E ele já começa dando o efeito dele, eu não lembro quem que ele mira, não sei se é a IP ou se é o Sequential. Ele volta pra mão e se invoca, né? Ele volta uma Spell Trap Face Up que a gente controla pra mão e aí ele se invoca. Então ele voltou o Sequential, né? Ou seja, esse cara não tem mais negações, se eu não me engano. Bom, aqui ele tá ativando a Advance, que quando é ativada busca uma Spell Trap do deck. E nesse momento o oponente já começa a entrar em pânico, tá ligado? Mano, como que eu interajo com isso aqui? Onde que eu interajo? Mas, é um deck ruim, foda-se. Eu não preciso me ligar muito bem, porque eu tô jogando de Snake Eye Fiendsmith, mano. Eu vou ganhar assim. E então o pesadelo do nosso herói começa, porque ele ativou uma carta que busca na ativação do efeito, né? Aqui, inclusive, ele dá o seguro efeito pra destruir o bichinho no campo pra poder fazer uma ação e o amigo dá Ogre. Só que aí o nosso herói, como um protagonista de anime, responde dando College. E como o nosso amigo Fiendsmith aqui já não tá negando cartas face-up, isso passa. E agora a estrela do show entra em campo, que é a Fortress, né? Ele coloca a Fortress aqui e por enquanto tá tudo muito bem. Foda-se. Essa carta só tá aqui por enquanto. A Catapulta também foi ativada, então ele ativa a Catapulta, né? Mirando ali a Advance, vai poder invocar um bicho do deck. E então, invocando o Dark Golem, né, ele consegue buscar duas cartas, dentre elas a Ancient Gear Fusion. Ele pegou duas cartinhas do deck, né. Como ele controla o Ancient Gear Golem, né, porque o Dark Golem é tratado como Ancient Gear Golem, ele vai poder ativar agora a Fusion e usar os materiais do deck. Ele tem duas Fortress no campo, ou seja, os monstros estão com toda aquela propriedade de defesa, né, os monstros não podem ser destruído por efeito, não pode sofrer alvo, a própria fusão é inafetada por efeito de Spell e Traps, e agora ele consegue lançar no campo a fusão grande, que é o Giant. E nesse momento o cara já começa a entrar em completo desespero, né? Goddess não é uma carta usada no formato, Zilantes foi pra casa do cacete, então a gente não usa mais Raging Phoenix. No máximo que o cara pode fazer é um Access Code, que inclusive é constrangedor a forma que ele precisa fazer isso. O maluco lançou um Droplet simplesmente na princesa pra tirar ela daí, deu Flamberg pra invocar a IP, e a IP é constrangedora, mano. Ela tem que dar efeito, porque senão esse maluco vai sair batendo em tudo dele, e eu não sei, tenho certeza se mata em algum nível aqui, sinceramente eu não sei. Mas o nosso herói se desespera, e ele se desespera tanto que ele faz uma IP usando a IP e a Apollousa pra fazer um Access Code. Isso não pode, porque a soma disso dá Link Rate 3 só, né? Então ele acaba tendo que usar a fusão também. Só que aí o Access Code acaba ganhando 1000 de ataque para cada link rate da Apollousa, ele ganha 4000 de ataque e o nosso herói não consegue matar o Access Code por enquanto. Mas ele continua jogando. Entrou um Regulus ali, tá ligado? Enfim, ele começa a jogar.
E no final das contas, o nosso amigo chega em um ponto aqui em que a fusão tá no campo, afinal de contas o monstro invoca, ignorando a condição de summon, tem o Link 2 aqui, o Link 2 pode gerar o ataque do Access Code, e isso deixa o campo dele aberto pra ganhar. Afinal de contas a Fortress tá aqui, tá? Lembra disso, né? Então, enfim. E aí o cara cede o jogo. Esse Game 2 é um pouco peculiar. Lembrando, o cara foi segundo nos 2 jogos, tá? O herói foi segundo nos 2 jogos. Nesse momento, o cara foi combando de Snake Eye e ele tem uma Beatrice que ele acaba jogando uma carta de Trickster, né? Que é a Blue Tears, se eu não me engano. Ela tem um efeito que quando ela tá no cemitério e você toma dano por efeito, você pode banir ela do cemitério e setar qualquer normal trap do deck. O cara poderia setar uma Dimensional Barrier, mas eu não sei... Eu creio que o formato não tá orientado para, então ele não tem esse side. Ele acaba fazendo essa jogada, que ele dá a Bia pra poder jogar essa spell aqui. E essa spell, no momento em que a fusão do Fiendsmith der dano, ele vai acabar setando uma trap do deck. E a trap que ele seta é um DDG, então ele buscou qualquer normal trap do deck, mano. Olha só pra onde isso tá indo. E no final das contas o cara termina assim, termina de novo com Fiendsmith, Temple, IP, tomando o Iron Dragon Tiamaton, porque ele né? Ele quer tomar o Tiamaton, mas o nosso herói de Ancient Gear não se intimida. E como que ele começa? Meu irmão, ele começa ativando um fodendo Pot of Desires One-Off que ele usa em 53 cartas mais uma vez. Nice, Deus está do lado dele. E depois disso, toma-lhe cartas contínuas face-up ativadas que o oponente não faz a menor ideia do que faz. De novo, Advance ativada, o nosso mano consegue chegar no setup de 2 Fortress, a catapulta também é ativada, a catapulta destrói uma da Fortress, a Fortress vai dar efeito pra invocar alguém do deck, ele chega no setup, né, ele invoca esse carinha aqui, invoca esse da mão que dá efeito, que pega as cartas do deck, ele tá pegando de novo ele tá pegando de novo a Ancient Gear Fusion. O nosso amigo simplesmente entra em desespero completo, sem saber muito o que fazer, porque de novo ele tá de mãos atadas, não sabe como responder, não sabe pra onde ir. Mesmo tendo dado DDG e os monstros sendo banidos quando são enviados pro cemitério como material pra qualquer coisa, ainda assim o nosso herói tá lá, ó, simplesmente pleno, protegido, e com o Ancient Gear Link aqui, não importa o que ele fizer do lado de lá, simplesmente não importa, não tem out na mecânica do deck atual de Fiendsmith. Então, mais uma vez, ele lança um Access Code. E nesse ponto não tá muito difícil. Tem um monstrinho aqui do lado, nosso Ancient Gear Link tá aqui. Ele ainda ativou aquela spell que impede o cara de invocar monstros de menos de 1000 de ataque. Tá dando o efeito ali do Ancient Gear que vai matar uma carta face up. Simplesmente o cara pode bater em todos os monstros. Esse cara ali não pode morrer porque ele tá co-linkado, o Access Code não pode morrer porque tá co-linkado com a Phoenix, e a Phoenix não deixa ele morrer em batalha. O Ancient Gear bate no monstro com 0 de ataque, ele bate na Phoenix, e esse cara bate aqui também, isso é suficiente pra ganhar o jogo. E é isso, meus amigos, é engraçado, é interessante porque não só é um meme, mas mostra que dá pra você ter esse tipo de questão do AVC induzido que eu já citei em vídeos aqui no canal, onde se você tem decks com boas propriedades interessantes, que se encaixam no meta, dá pra simplesmente pelo desconhecimento do oponente com o teu deck e o fato do teu deck fazer coisas interessantes naquele formato, dá pra você ir bem em algum nível dentro dos torneios, tá ligado? Não necessariamente no Continental ou no ICS ou algo do tipo, de repente dá se o teu metacall for muito bom e for um deck interessante. Mas sempre é uma possibilidade e ver o Ancient Gear esmirilhando completamente o Snake Eye Fiendsmith que custou um preço de uma casa no Brasil é bem gratificante. Mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.